Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello. Estarei comentando a lição 10 do dia 5 de setembro de 2021. O título da nossa lição é O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. E neste terceiro trimestre do ano, o tema da nossa lição é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerenig. E estamos já na nossa lição de número 10. Quero falar aqui, primeiramente, agradecer a Deus pelo privilégio de estar todas as semanas aqui comentando as lições. Para mim é motivo de alegria, também de crescimento, de aprendizagem, porque quem se prepara para ensinar, ele aprende muito. E nós também somos aqui exortados pelo Senhor, nós somos corrigidos pelo Senhor nesses dias de estudo, para que nós possamos nos adequar, fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Nós estamos vendo nesse trimestre o tanto que Israel pecou, quantas coisas, não é, eles fizeram para desagradar a Deus. E é bom que nesses dias nós olhemos também para nós. Como está a nossa vida diante de Deus? Será que não estamos aí olhando os tantos de pecados de Israel, ficamos escandalizados e esquecemos de olhar também nos nossos dias, num tempo diferente, em época diferente, o que nós temos feito para desagradar o nosso Deus? É importante que nós façamos esta reflexão. Deus, ele é zeloso com os seus filhos e Deus não dá a glória dele a ninguém. Nós estamos vendo e veremos mais nessa lição a questão da idolatria. Vamos ver também um pouco das questões sociais, aquelas pessoas que às vezes não têm condições, como é o tratamento com essas pessoas. Será que não fazemos acepção de pessoas? Então, nesse trimestre, nós devemos sempre estar olhando também para nós. Nós vamos descobrir nesta lição, aqui estudando o Reino do Norte, Israel, que eles vão ao cativeiro. Só que eles só vão ao cativeiro 209 anos após o reino ser dividido por Jeroboão. Nós vimos lá na lição de número 2, se quiser é bom fazer uma visita nessa lição novamente, ouvi-la, assisti-la, porque ali a gente vai falar direitinho como aconteceu essa divisão, quem era quem, e aqui nesta lição nós vamos dar quase continuidade, porque estaremos entendendo melhor o que foi que Jeroboão fez lá atrás e a consequência agora, 209 anos depois. Quando nós vamos estudando a Bíblia e estas lições uma a uma, o tempo para nós ele fica esquecido. Nós não temos essa dimensão do tempo olhando apenas os registros, porque não foi registrado tudo. Mas veja, 2 séculos de Deus falando, 2 séculos de Deus enviando profetas, 2 séculos com o Senhor exortando, chamando ao arrependimento, chamando para voltar aos seus estatutos. E este povo endurecendo seu coração, se dobrando diante de ídolos e assim entristecendo o Senhor. Quando nós ouvimos falar do cativeiro de Israel e conhecemos hoje como se deu, nós falamos assim, nossa, quanto deve ter sido triste para eles. Mas também devemos ter esse olhar do quanto Deus fez, do quanto a misericórdia de Deus foi ali manifestada no meio daquele povo. O tanto de livramento que o Senhor deu, guerras que o Senhor venceu. Deus venceu guerras também no meio de Israel, não é? O tanto que Deus fez para mostrar, eu sou Deus, adorem apenas a mim. E aquele povo com o coração duro, não aceitou ali aquilo que o Senhor colocou para eles. Nós vamos entender bem aqui lendo o capítulo 17 do segundo livro de Reis. Eu oriento que você faça esta leitura, abrindo bem
o entendimento, para ver ali as causas verdadeiras desse tempo aí nesse tempo aí que Deus tanto falou e eles não atenderam. Nós vemos uma grande apostasia em Israel e idolatria, registrado lá em 2 Reis, capítulo 17, versículos 7 e 12. No capítulo 17, Deus vai falar as causas. Deus vai externar o porquê que eles foram punidos, não é? Porque é um juízo divino que aconteceu com Israel. Israel tinha a terra era sua, não é? Ali foi dividido e aquela parte era daquelas 10 tribos. E ali eles perderam, eles nunca mais retornaram. E as punições, ela tem um motivo. Eles foram punidos por conta da apostasia e da idolatria, segundo Reis 17, 7 e 12, por não atentar às alertas divinas dadas por meio dos profetas, segundo Reis 17, 13 e 14, por violar as estipulações da aliança mosaica. Tinha uma lei que eles deveriam cumprir, tinha estatutos que eles deveriam cumprir, segundo Reis 17, 15 a 17, e também os pecados ali da região do norte, toda aquela idolatria, ela afetou também Judá, que é o reino da onde Deus, de onde tem ali os descendentes de Davi, onde tem a promessa de Deus de não faltar rei. Eles também foram contaminados por toda a prática de idolatria ali no reino de Israel. E por isso eles foram punidos. Então faça a leitura aí, que você vai entender direitinho o que aconteceu com esse povo. Por que eles perderam o direito à terra e nunca mais retornaram. Dando continuidade aqui, vamos à nossa introdução, que diz assim: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Então, nós temos já aqui a informação do rei que estava reinando no Reino do Norte, que era Oséias. No hebraico significa salvação. Ele foi o 19º rei de Israel, o Reino do Norte. E nós vimos que no Reino do Norte, o último rei que nós vimos foi Jorão, irmão de Acasias, e Acasias foi aquele rei, filho de Acabe, que morreu daquela queda, quando estava ali no seu quarto de dormir, ele escorregou ali, provavelmente no local ali onde protegia as janelas do quarto, e ele cai, e daquela queda ele morre, ele fica acamado, e aí ele morre. Quem assume o poder é o seu irmão Jorão, porque ele não deixou nenhum filho para ser rei no seu lugar. Então Jorão se torna rei de Israel, e nesse tempo Eliseu ainda estava ali em Israel. Eliseu manda um dos filhos dos profetas a ungir Jeú como rei de Israel. E Jeú, ele vai exterminar, este é o nome certo, ele vai exterminar toda a casa de Acabe. Está lá registrado em 2 Reis, capítulo 10, inclusive Jezabel. É nesta passagem aqui, é no reinado de Jeú, é por mão de Jeú que ela morre. Se você ler lá 2 Reis 10, você vai entender aí esta passagem. O rei Jorão estava convalescendo de um ferimento de guerra e ali Jeú mata. Nós sabemos também que Acasias, vindo lá de Judá, veio visitá-lo, o Acasias, filho de Atalia, que nós estudamos na lição anterior, vem visitar o tio Jorão, e quando ele informa que é neto de Acabe, na verdade ele era neto de Acabe, ele também morre. E ali também Jeú, ainda no seu plano de exterminar a casa de Acabe, ele também abole, acaba com todos os profetas de Baal no reino. Está registrado lá em 2 Reis, capítulo 10, versículos 19 ao 28. A palavra de Deus diz que ele destruiu Baal de Israel. Ele fez assim, ele preparou uma cilada
convidou todos os servos de Baal, os sacerdotes, aquelas pessoas ali que estavam sempre em volta ali do templo, e fez uma reunião dando a entender que também ia se tornar adepto ali do baalismo. E aquele povo todo se reúne e ele extermina com tudo. Aí ele também vai derrubar as estátuas, a casa de Baal, conforme 2 Reis 10, 28, e assim ele é banido. Baal é banido de Israel. Parecia tudo perfeito. Então ele acabou com a casa de Acabe, exterminou Baal de Israel, mas nós temos aqui um versículo, lá no versículo 29 a 32 do capítulo 10, que ele seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Todas as vezes que faz menção e usa esta frase, está fazendo uma referência aos bezerros de ouro, aqueles que Jeroboão colocou, um em Dan, outro em Betel, para que o povo adorasse esses deuses e não saísse da terra, indo a Jerusalém, já que estava dividido o reino. Então, esse rei Jeú, ele cometeu este erro. Ao invés, já que fez toda esta reforma, acabou com os descendentes de Acabe, era uma hora dele colocar em Israel a adoração ao verdadeiro rei, ao verdadeiro Deus de Israel. E ele erra, ele começa a adorar os bezerros de ouro. E ali os inimigos vêm. A palavra de Deus diz lá no versículo 32: naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Então, Azael era o rei da Síria. A Síria começou a tomar porções de terra de Israel. E Jeú já não tinha ninguém para ajudá-lo. Os reis vizinhos, nem Judá, afinal ele matou o rei de Judá, não é? Acasias, que era filho de Atália, e ali ele não tinha ninguém para ajudá-lo. E ele começa a pagar tributo para a Síria, para não ser atacado. Então, aqui no capítulo 10, segundo Reis, capítulo 10, que nós estamos falando dele, nós vamos ver aqui o começo do fim do reino do norte. Na verdade, o começo do fim foi quando Israel adotou adoração a deuses estranhos dentro de Israel. Mas foi nesse tempo que Deus começou a permitir que o inimigo tomasse posse das terras, que o inimigo viesse tirar aquilo que pertencia ao povo. Nós já vimos em várias passagens anteriores, quando Deus fala que a fidelidade e a obediência de Israel traria bênçãos, ele os protegeria do inimigo. Então Deus tira sua proteção. Deus tira sua proteção e ali o inimigo começa a vir. Então nós vemos aqui depois de Jeú, tem também ainda, não posso esquecer, que tem uma promessa de Deus de que Jeú teria uma dinastia aí de 4 reinos. Então está lá em 2 Reis capítulo 10, versículo 30. Mesmo acontecendo dessa maneira, Deus cumpriu tudo aquilo que falou a Jeú. Então ele teve lá Jeocás, que foi um descendente seu, Jeoás ou Joás, nós temos também o Joás no reino de Israel, e tem também aqui Jeroboão II, que o autor vem falar dele aqui no primeiro tópico. Israel sobre o reinado de Jeroboão. Esse rei ele foi importante. Não importante, não é? Devido a coisas boas que ele fez, não é? Ele foi importante pelo que aconteceu em Israel na época, né? Ele teve 41 anos de reinado, foram 4 décadas de muita maldade, muita idolatria, mas também teve a sua importância no crescimento econômico e recuperação de antigos territórios, segundo Reis capítulo 14, versículo 25 a 28. Nós falamos anteriormente que Israel começou a perder termos de terra. Então, esse rei aqui, Jeroboão II, ele recuperou muito desses territórios perdidos. Mas isto
Este crescimento econômico não trouxe benesses para o povo sofria. É uma prosperidade para Israel, mas não para o povo. Opulência para os ricos e miséria para o povo. Nesse tempo, atuaram alguns profetas conhecidos nossos. Jonas, segundo Reis, capítulo 14, 25, Oséias e Amós, capítulo 7, versículo 9. Então, também, Miqueias também denunciou alguns desmandos. Vamos lá ver, fazer a leitura aí você depois, anote. Oséias 12, 7 e 8, denunciando esses desmandos. Deus nunca quis que dentre do povo de Israel acontecesse miséria, mas que todos fossem cuidados, todos tivessem nos relacionamentos comerciais de maneira que ninguém tivesse prejuízo, não é? E não era o que estava acontecendo. Então o povo perdia suas terras para pagar tributo ao rei e começaram a trabalhar para os mais ricos. Isso nunca foi permitido em Israel. E estava acontecendo aqui no tempo de Jeroboão. Então Oséias faz denúncias. Oséias 12, 7 e 8, Amós 2, 6 e 8, Miqueias 1, 1, 2. E a vida espiritual de Israel também entrou em grande decadência nesse tempo. Amós, capítulo 5, versículo 21, 28, capítulo 7, versículos 10 e 17. Quando eu cito aqui esses profetas, é para mostrar Deus corrigindo, Deus exortando, Deus mostrando a sua misericórdia para que o povo se arrependesse e se voltasse para ele. Então, muita hipocrisia, muito sincretismo religioso no tempo de Jeroboão. Quando vemos essa palavra aqui, sincretismo, o pastor José Gonçalves, ele faz aqui uma definição que eu gosto sempre de estar falando ela. É a fusão de elementos culturais diferentes ou até antagônicos em um só elemento, continuando perceptíveis alguns sinais originais. Então houve uma mistura, não é, do culto hebreu com outras crenças e eles adoravam a Deus e também adoravam outros deuses e Deus nunca permitiu isso em Israel. Então é mais aí uma desobediência desse povo. E o autor deixa registrado aqui na nossa lição: os períodos de prosperidade em Israel não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo conforme a lei. E depois aqui no subtópico 2, ele vai falar da traição do rei Oséias. Deixem-me só continuar aqui. Depois de Jeroboão 2, nós tivemos Zacarias, tivemos Salum, Menahem. Todos esses reis, eles sofreram golpes militares, não é? O rei estava no poder e aí uma pessoa o matava e tomava o seu lugar. Foram reinados bem curtos mesmo. E depois nós temos, não dá para falar de todos, seria bom, mas não dá. Depois nós temos Salum, depois nós temos Menahem, ele foi um chefe militar e ele matou Salum por usurpação e tomou o reinado. Depois nós temos Pecaías e Peca. Peca é o penúltimo rei antes de Oséias. O que Oséias faz? Oséias, ele pede ajuda, não é, ao rei da Assíria. Então a Assíria, ela se gabava, o rei assírio se gabava, porque foi através dele, ajudando Oséias, que Oséias veio ao trono. O rei da época era Tiglat-Pileser. E aí Oséias ele se torna vassalo desse rei da Assíria. O nosso tópico 2 vai falar da traição de Oséias. Oséias, como vimos anteriormente, era o rei de Israel quando ela foi tomada pela Assíria. E a Assíria era um grande império da época. Israel era vassalo da Assíria.
o termo vassalo, vassalagem, que nós já ouvimos muito quando éramos estudantes, não é? Quando estudamos história, era muito usado isso daí na Idade Média, quando estudamos muito em história, é uma subordinação de um povo a um soberano, principalmente em relação a pagamento de imposto, a dependência. Então, aquele povo que era vassalo de um reino, ele ficava sob a proteção desse reino, mas também lhe devia favores. Tinha que pagar impostos, que é o que acontecia ali com Oséias. E a palavra de Deus vem dizer que Oséias vai trair, não é, a Assíria, porque nesse tempo em que ela cresceu, fazendo as suas alianças, ajudando os reinos mais fracos belicamente, que tinha pouca arma, e firmando também sistemas de vassalagem, chegou até Oséias. Oséias precisava de ajuda, e ali a Síria, quando ele toma o poder, quando ele mata o rei Peca, a Assíria está no meio ali de um confronto, e ela de uma maneira ou de outra, ela ajuda Oséias ao seu intento de subir ao reinado. Então ele mata o rei Peca, toma o reinado, e ali ele fica devendo favores e começa a pagar ali a Tiglater-Pileser. E o que acontece com o tempo? Este rei, ele morre e assume outro, que é o Salmanaser V, que é citado aqui na palavra de Deus. É citado ali na nossa leitura bíblica em classe, que este rei, ele achou que Osés estava conspirando. Olha lá o que diz a palavra. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou por 3 anos. Então, quando ela desconfia que Oséias está conspirando, afinal, parara de pagar impostos e ainda pede ajuda ao Egito, ele cerca Samaria. Ela fica cercada por 3 anos, e ali também ele prende o rei Oséias, devido a esta rebelião que ele acha contra Oséias. Então, por isso que o termo aqui fala traição de Oséias, não é? E nós vimos na palavra de Deus, quando Deus tira o seu povo do Egito, ele fala que ele não deve voltar nunca mais para lá. Teve várias proibições que Deus faz, e uma delas é voltar ao Egito. E aqui o rei Oséias, ele pede justamente ajuda ao Egito, da onde Deus tirou o povo de Israel. Neste momento aí que ele está cercado que o inimigo vem para cercá-lo, qual era o papel do israelense, de todo israelita? Era pedir perdão, era se arrepender e se voltar para Deus, porque todas as vezes que Israel fez isso, o Senhor o ajudou, o livrou dos seus inimigos, conforme ainda a palavra de Deus, que sempre dizia a eles que quando eles pecassem, os inimigos viriam sobre eles. E aí acontece aí esse cerco em Samaria. E a Assíria, ela era uma nação perigosíssima. Ela ficou conhecida por sua força bélica e sua crueldade desferida contra os seus inimigos. O autor registra aqui no nosso livro de apoio. Ele cortava os lábios das pessoas, a língua, membros sexuais, orelhas e nariz. E ainda por cima, obrigava-os a trabalhar como escravos. E outra coisa que ele fazia, ele não deixava o povo escravo dentro da terra que ele subjugou. Ele levava para outra nação. Então Israel, quando foi subjugada pela Assíria, ela foi transportada, ela foi deportada para outro lugar. Ela saiu da sua terra. Ela perdeu a sua cultura, perdeu as suas raízes e dividiu ali. E a Assíria, para onde levou Israel, eles foram como que engolidos,
não é? Por todo o sistema do povo da Assíria. Além disso, eles também tinham métodos de matança muito cruéis, esse povo da Assíria. Os inimigos eram esfolados vivos, queimados ou espetados numa estaca até ficarem totalmente exauridos. Os assírios espalhavam o horror por onde passavam, causando muito medo em todas as nações e fazendo com que quase ninguém lhe oferecesse resistência, devido ao grande medo. Esse povo, ele foi vencido mais à frente por Nabopolassar e seu filho Nabucodonosor. Então a Síria, ela vai agora aqui mais à frente ser tomada pelo Império Babilônico, que é quem vai subjugar a nação de Judá. O terror do invasor foi previsto pelo profeta Oséias. Olha o que Oséias diz: Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, e seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Oséias capítulo 13, versículo 16. Estava registrado ali na palavra de Deus o poderio dessa nação e o que iria acontecer a eles. E nós vemos lá no subtópico 2 a advertência dos profetas, não é? Os profetas nesse tempo eles agiram, não é? Eles agiram muito em nome de Deus. Eles trouxeram ali para o povo o que poderia vir a acontecer a eles devido ao seu pecado. Nós sabemos que o Reino do Norte, eles tinham a idolatria muito forte, principalmente pelos dois bezerros que Jeroboão colocou lá, um em Dan, outro em Betel, porque eles queriam poder e queriam controlar aquele povo. E também nós vemos durante todo esse tempo que nenhum desses reis foram fiéis ao Senhor. 209 anos antes de serem cativos pela Síria, eles nunca foram fiéis ao Senhor. E Deus sempre enviou os profetas. E a causa primeira deste cativeiro é devido à idolatria, o maior pecado de Israel. E não se engane, continua sendo um pecado abominável diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, 14 diz: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Gálatas 5:20 diz: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões e heresias são os pecados da carne. A idolatria está no meio, já no Novo Testamento. Então a idolatria ela deve ser sempre combatida. E ainda aqui eu quero fazer menção ao profeta Oséias, está na palavra de Deus, o livro de Oséias, onde Deus, para mostrar à nação de Israel a sua insatisfação com todo o pecado que estava ali, Deus ordena para o profeta Oséias para que ele se case com uma prostituta. Ele teve com ela 3 filhos, Oséias 1, 2 e 3, e fala que esta prostituta ela representa a nação de Israel. E Oséias cumpre ali a ordem do Senhor. Ele teve 3 filhos. Cada filho que o profeta teve com esta prostituta mostrava a desaprovação divina em relação ao seu povo. Tá aqui, aqui tem o significado do nome de cada um desses filhos. O primeiro filho, ele colocou o nome de Jezreel, significando Deus semeia, referindo-se ao local onde Deus julgou os filhos idólatras de Acabe. Depois ele teve a segunda filha, Loruama, que significa desfavorecida, simbolizando o sofrimento de Israel por causa da desobediência, o que viria a seguir. E também a terceira, Loami, que significa não meu povo, simbolizando que Deus estava rejeitando Israel por causa do pecado. Tudo isto era aviso dos profetas para que Israel se voltasse para Deus. Outras causas do cativeiro que nós não podemos deixar de falar aqui, ela era a exploração dos reis, os últimos reis, com o
povo, trazendo muita pobreza para dentro de Israel, não é? Aqui o autor diz na lição: o profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Ele diz: ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruí os miseráveis da terra. Amós 4:1, 8:4. A situação era tão grave que até os sacerdotes estavam corrompidos, fazendo conluio com os governantes para extorquir dinheiro do povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Então, esses sacerdotes também estavam extorquindo o povo, tirando do povo, tornando o povo ainda mais miserável. Então, exploração e indiferença com os mais pobres. Mais tarde ainda, o profeta Jeremias também profetizou para Judá algo semelhante. Jeremias 30:31. O povo, profetas e sacerdotes, num acordo coletivo, fazendo conta de que serviam a Deus. Está registrado na palavra de Deus, lá em Jeremias, capítulo 5, versículos 30 a 31. Olha o que Deus diz: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizavam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. O que fareis além disso? Então, as causas também tinham esse aspecto amoral, não é? Antissocial e espiritualidade nula de Israel, como nós descrevemos ali na questão das idolatrias. Ainda aqui sobre a deportação desses israelitas para uma terra estranha, o autor deixa registrado aqui. Os israelitas foram levados cativos pela Assíria em 722 a.C., ao final do cerco a Samaria, que durou 3 anos. Segundo os registros do rei assírio Sargão II, foram exilados 27.280 cativos. Os deportados nunca mais voltaram, exceto alguns poucos, para repovoar Samaria. Certamente os exilados desapareceram para sempre, absorvendo práticas pagãs e misturando-se com os demais povos. E aqui, no tópico 3, vai falar sobre os estrangeiros que ocupavam Samaria. Então, como nós dissemos, os assírios, ele tirava o povo do seu país e levava para outro local. E ali eles eram engolidos, não é? Pela cultura, pelos deuses estranhos daquela nação que receberam ele. E ele trouxe outros povos para Samaria, para tomar posse ali da terra. Povos que ele confiava. E nós vimos também que sobraram alguns poucos israelitas pobres ali na região de Samaria. Então, quando este povo veio, não é? Esses povos estranhos entrou ali em Samaria, no meio dos israelitas, eles trouxeram os seus costumes. Está registrado aqui na palavra de Deus, capítulo 17. É muito importante ler todo o capítulo 17. Lá no versículo 29 diz assim: porém cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote-Benote, e os de Cusa fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Acima. E o povo de Deus que estava ali, ele assimilou toda essa cultura e esses deuses. Então, formou ali um novo povo, que é o que nós vamos conhecer mais tarde como os samaritanos, uma raça mista de israelita com povos estranhos. Eles eram odiados pelos judeus. Por isso que quando Jesus chega ali no Novo Testamento, que eles estão próximos aos samaritanos, sempre há crítica, porque eles eram um povo
deixado à margem, odiado pelos judeus. Só que Jesus dá um exemplo para eles, não é? Ele se aproxima da mulher samaritana lá em João capítulo 4, fala com ela, fala da verdadeira adoração, ele fala da verdadeira adoração. Agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito. Ele fala isso para uma samaritana, não é? Trazendo ali palavras de salvação, pregando para aquela mulher. E vemos também ele trazendo exemplo, mostrando para os judeus da época, não é? Aqueles homens religiosos, hipócritas, a bondade vista em um samaritano, naquela passagem lá do samaritano. Então, Jesus, ele, apesar desse antagonismo entre esses dois povos, ele olhou com muito carinho para eles. Aí aqui diz aqui no livro de apoio, certa vez intentou passar a noite numa aldeia samaritana, mas foi impedido por eles. Lucas capítulo 9, versículos 52 e 53. Recebeu a mulher samaritana com carinho e anunciou a ela o reino de Deus, e também usou como exemplo ali o bom samaritano, mostrando que a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus, contrastando, não é, com a espiritualidade cotidiana do povo samaritano. Aí o autor termina dizendo aqui: Jesus quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade quando contou esta parábola e, conseguinte, quando se relacionou de forma acolhedora com este povo. Então, quando esses estrangeiros ocuparam Samaria, eles também trouxeram outros povos que se juntaram ali aos judeus, formando o povo samaritano. E aqui, irmãos, eu quero estar terminando o comentário desta lição, que já ficou bastante extensa, e agradecer a todos que estiveram aqui comigo, que assistiram a minha aula. Uma lição maravilhosa que traz muitas lições para nós, não é? Do cuidado que nós devemos ter na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos também com o outro. Deus, ele não aceita, não é, que o seu povo oprima outro povo, não é? Nós devemos ser acolhedores, nós devemos ajudar as pessoas. Israel oprimiu o seu próprio povo, tirou do seu próprio povo. Isso não agrada o nosso Deus. E nós aprendemos muitas lições aqui com este cativeiro de Israel. Foi uma questão, um ponto triste desta lição, mas como consequência do pecado deles, da desobediência, da idolatria. A Assíria foi um instrumento usado por Deus para punir Israel. Enquanto a Assíria tomava Israel, Deus tirou a sua mão e permitiu que eles fossem assolados devido a tanto tempo de pecado. 209 anos. O reino de Judá ainda vai sobreviver 136 anos para ir ao cativeiro. Na próxima lição nós vamos voltar a falar desse povo de Judá. Até agora nós estudamos só o reinado de Jeoás e agora nós vamos ver o reinado de Ezequias, porque o reino do norte não existia mais. E aqui na conclusão diz assim: não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. E assim eu termino este comentário, agradecendo a sua permanência até aqui. Quero desejar a você uma excelente aula, se você é professor na próxima aula, uma excelente aula, e também a você que é aluno
vá lá ouvir o que o seu professor tem para ensinar sobre esse precioso conteúdo. Deus abençoe você, sua casa, sua igreja e a escola dominical a qual você pertence. Amém?